Estamos vivendo uma revolução tão grande que vai transformar completamente o mercado. E se você não estiver preparado, pode ser deixado para trás. Esse tipo de mudança acontece de tempos em tempos, revirando tudo e transferindo poder para quem souber se adaptar. Exemplos disso já aconteceram ao longo da história. Quando as ferrovias surgiram, os Estados Unidos se expandiram para o interior e empresários como Vanderbilt acumularam fortunas. Depois, o carro revolucionou o transporte, criando impérios como o de Henry Ford, e ainda teve a chegada da informática nos anos 80, que fez nascer gigantes como Bill Gates e Steve Jobs. Agora, estamos diante de uma nova revolução, só que dessa vez, o protagonista é a inteligência artificial. Se você não embarcar nessa onda, a história pode se repetir, só que dessa vez, com seu negócio correndo o risco de ser deixado para trás. Então, por que IA é tão poderosa? Assim como a revolução industrial aumentou nossa força física com máquinas, a inteligência artificial está aumentando nossa capacidade mental. Antes, uma fábrica com máquinas a vapor produzia centenas de vezes mais que um artesão sozinho. Hoje, a IA está fazendo algo parecido, mas com um cérebro humano. Imagina automatizar tarefas complexas que antes levavam horas ou dias, fazendo tudo em minutos. E isso não é exclusividade das grandes corporações. Pequenas e médias empresas também podem se beneficiar, aumentando a produtividade, reduzindo custos e conseguindo resultados que antes pareciam impossíveis. Estamos falando de um salto gigantesco na eficiência. Se na era da Revolução Industrial o que valia era o aço e o cimento, agora o ativo mais importante é o conhecimento. E a IA é o recurso que vai potencializar isso. Essa revolução tecnológica não veio do nada. Desde os anos 80, já víamos sinais de que o conhecimento seria o novo motor da economia. Alvin Toffler escreveu sobre isso em A Terceira Onda, explicando como a sociedade estava saindo da era industrial e entrando na era da informação. O que antes valia ouro, como fábricas e terras, foi sendo substituído pelo valor estratégico do conhecimento. Nessa época, especialistas como Michael Porter começaram a criar estratégias de negócios que mudaram o mundo corporativo. Mas agora, a IA chegou para transformar tudo isso novamente. Da mesma forma que as máquinas potencializaram o trabalho físico, a IA está multiplicando o trabalho intelectual. Ela permite que uma mente criativa se torne exponencial, processando dados e gerando insights que antes exigiam equipes inteiras. Você pode até se perguntar, mas o que exatamente a IA pode fazer pelo meu negócio? A resposta é, praticamente tudo. Se o conhecimento é o bem mais valioso hoje, a IA é a ferramenta que vai amplificar sua capacidade de gerar e aplicar esse conhecimento. Ela já consegue resolver problemas complexos de atendimento ao cliente, como dar suporte técnico, responder dúvidas ou ajudar nas vendas. Por exemplo, antes você precisava de uma equipe enorme para responder clientes pelo WhatsApp, garantindo qualidade e eficiência. Hoje, uma IA bem configurada faz isso sem descanso, 24 horas por dia, com uma precisão incrível. E não estamos falando de um futuro distante. Isso já está acontecendo, e as empresas que usam IA estão vendo seus custos caírem enquanto a produtividade dispara. Você realmente quer ficar de fora dessa transformação? Vamos explorar mais a fundo o impacto da IA no atendimento ao cliente. Antes, se um cliente precisasse de suporte técnico, era necessário ter um time de atendentes, gerando um custo alto para a empresa. Se a demanda aumentava, você precisava contratar mais gente, treinar e gerenciar toda essa operação. Mas agora, a IA resolve isso facilmente. Ela pode responder dúvidas sobre produtos, recuperar senhas, localizar informações e até guiar o cliente em processos mais complexos. Com uma supervisão mínima de humanos, o atendimento se torna mais barato e eficiente. Você economiza em salários, tempo e ainda melhora a experiência do cliente. E essa é só uma aplicação. Imagine o potencial de automatizar outras áreas do seu negócio. Estamos falando de uma revolução que já está impactando empresas que querem crescer sem limites. Além do suporte ao cliente, a IA está revolucionando as vendas. Imagine o processo de pré-venda, que normalmente envolve um time de SDRs, aqueles pré-vendedores que qualificam os leads antes de passá-los para o time de vendas. Agora, uma IA pode assumir essa tarefa, qualificando leads automaticamente, fazendo perguntas estratégicas e agendando reuniões. Ela faz isso de maneira eficiente, sem cometer erros e sem precisar de pausas. Com isso, sua equipe de vendas recebe apenas os leads mais quentes, prontos para fechar. Isso reduz custos, aumenta a produtividade e deixa o time focado onde realmente importa, o fechamento das vendas. E se você acha que isso é complexo, saiba que já existem soluções no mercado que fazem tudo isso de forma acessível, inclusive para empresas menores. Você só precisa dar o primeiro passo. E não para por aí. A IA também pode realizar vendas de produtos de baixo valor sem nenhuma intervenção humana. Para itens de até R$1.000, por exemplo, a IA já consegue fazer todo o processo, desde responder dúvidas até finalizar a venda. Antes, você precisava de várias pessoas no atendimento, mas agora, uma única IA consegue escalar suas vendas sem limites.
Isso é especialmente útil para quem quer crescer sem aumentar a equipe ou os custos operacionais. Imagine conseguir atender 1000 leads por dia sem precisar contratar mais ninguém. É exatamente isso que a IA pode proporcionar. E enquanto isso, seus concorrentes que ainda operam de maneira tradicional vão ficando para trás, com processos lentos e caros. O futuro das vendas é automatizado, e quem não se adaptar vai perder espaço. Outro exemplo de aplicação prática da IA é na análise de currículos. Se você já precisou contratar alguém, sabe o quanto é trabalhoso analisar centenas de candidatos. É um processo que consome tempo e recursos, e ainda está sujeito a erros humanos. Mas com a IA, essa triagem se torna rápida e precisa. Ela consegue filtrar currículos, destacando apenas aqueles que realmente têm o perfil desejado. Isso economiza tempo e garante que você faça contratações melhores e mais rápidas. Além disso, a IA pode fazer vendas automáticas para produtos de ticket baixo, como já mencionei. Ou seja, ela não só melhora processos internos, como também ajuda a aumentar a receita. Estamos falando de uma transformação que impacta o negócio como um todo, tornando-o mais eficiente e preparado para crescer. Um dos maiores problemas das empresas é a limitação no atendimento. Se você dobrar a quantidade de leads, precisa dobrar a equipe, certo? Isso era verdade até a chegada da IA. Agora, você pode aumentar o número de leads atendidos sem precisar contratar mais gente. A IA faz perguntas, qualifica, agenda reuniões e até vende automaticamente, dependendo do caso. E ela faz isso sem reclamar, sem atrasos e com a mesma qualidade sempre. É como ter uma equipe extra que trabalha 24/7, mas sem os custos e os desafios de gestão. O resultado? Você escala seu negócio sem as barreiras que existiam antes. Essa flexibilidade é algo que só a IA pode oferecer, e quem não aproveitar isso vai ficar em desvantagem. Estamos falando de uma era onde a escalabilidade não tem mais limites. Outro grande diferencial da IA é a possibilidade de atender clientes fora do horário comercial. Quantas vezes você perdeu uma venda porque o cliente não conseguiu uma resposta à noite ou no final de semana? A IA resolve isso. Ela está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo suporte de qualidade e respostas rápidas. Isso aumenta a satisfação do cliente e diminui a taxa de churn, que é o número de clientes que desistem de comprar ou usar seus serviços. E o melhor, você não precisa aumentar sua equipe para isso. A IA faz todo o trabalho automaticamente, garantindo que sua empresa esteja sempre pronta para atender. Essa disponibilidade constante é uma vantagem que seus concorrentes talvez ainda não tenham, mas que pode fazer toda a diferença para o seu negócio. A IA também está transformando os processos internos das empresas. Pense nas tarefas administrativas que consomem tempo e são cheias de burocracia, análise de dados, controle de inventário, processamento de informações, tudo isso pode ser automatizado. E o resultado? Seus funcionários podem focar no que realmente importa: inovação, estratégia e crescimento. Além disso, automatizar processos significa reduzir erros humanos, o que aumenta a eficiência geral da operação. Empresas que adotam a IA veem um impacto direto na lucratividade, porque conseguem fazer mais com menos. É como ter uma máquina que nunca para, nunca se cansa e sempre trabalha com precisão. Essa transformação não só economiza recursos, mas também libera o potencial criativo e estratégico da sua equipe, algo que faz toda a diferença no mercado competitivo de hoje. Agora vamos falar de lucro. Empresas que já implementaram a IA estão vendo suas margens de lucro subirem. Negócios de serviços que antes tinham 25% ou 30% de margem estão conseguindo alcançar 40% ou mais. No varejo, onde as margens são tradicionalmente baixas, a IA está dobrando os percentuais, aumentando de 10% para 20% em alguns casos. E nas indústrias, com margens apertadas de 5% a 7%, a IA está trazendo melhorias consideráveis. E por que isso é importante? Porque mais lucro significa mais capacidade de investimento, mais competitividade e mais chances de crescer. Empresas com margens maiores podem investir em tecnologia, contratar talentos de ponta e até reduzir preços para ganhar mais mercado. Quem não está adotando IA simplesmente não vai conseguir acompanhar esse ritmo. A transformação é real e está acontecendo agora. Com margens de lucro mais altas, as empresas têm muito mais poder de fogo no mercado. Elas podem investir mais em marketing, melhorar seus produtos ou até mesmo reduzir preços para vencer a concorrência. E o que acontece com as empresas que não adotarem a IA? Elas vão ficar com custos mais altos, margens menores e, inevitavelmente, começar a perder clientes. Porque no final das contas, o cliente sempre vai escolher quem oferece o melhor serviço pelo menor preço. E a IA é o que possibilita essa vantagem competitiva. Não é uma questão de se você quer ou não usar IA. É uma necessidade para sobreviver e prosperar. Se você hesitar, seus concorrentes que adotaram a IA terão uma vantagem quase impossível de superar. E não se engane, essa corrida já começou. Estamos entrando em uma nova era, onde eficiência e inovação são obrigatórias, não opcionais.
Assim como a internet mudou o mundo dos negócios nos anos 2000, a IA está fazendo isso agora. E as empresas que não se adaptarem vão enfrentar sérias dificuldades. Imagine uma empresa em 2005 que decidiu ignorar a internet, achando que ela era só uma moda passageira. Hoje, seria impensável não ter presença online. Da mesma forma, é impensável ignorar o poder da IA agora. Empresas que estão resistindo ou adiando a implementação dessa tecnologia vão sofrer as consequências. A escolha é sua. Ou você se adapta e surfa essa nova onda, ou corre o risco de ser engolido por ela. E o que é pior, perder oportunidades para concorrentes que já entenderam a importância dessa revolução. A IA também está transformando a forma como as empresas competem. Com margens de lucro mais altas, você consegue investir em áreas estratégicas, enquanto os concorrentes que não têm essa eficiência ficam em desvantagem. Imagine que sua empresa, graças à IA, consegue operar com 40% de margem de lucro, enquanto a concorrência se limita a 30%. Esse ganho de 10% não é só um número, é uma vantagem enorme. Significa que você pode baixar seus preços e ainda ter lucro, enquanto os outros se afogam em custos. Ou, se preferir, pode investir em melhorar o atendimento ao cliente, em marketing ou em desenvolvimento de novos produtos. Empresas que dominam o uso da IA vão roubar fatias de mercado, consolidar sua posição e, com o tempo, até comprar concorrentes menores. É assim que o mercado vai se reorganizar. E a tendência é que o mercado se divida entre empresas que dominam a IA e aquelas que vão ficando para trás. As que dominarem terão mais flexibilidade e capacidade de adaptação, porque a IA permite ajustar rapidamente processos e estratégias. Imagine a diferença de uma empresa que precisa de semanas para implementar uma nova campanha, comparada a outra que, com a ajuda da IA, faz isso em dias. Essa agilidade é o que vai definir quem sobrevive e quem prospera. E essa realidade já está acontecendo. O cenário de fusões e aquisições, por exemplo, está aquecido. Empresas grandes estão comprando startups que já têm soluções de IA implementadas, porque é mais fácil integrar algo que já funciona do que começar do zero. Ou seja, se você ainda não tem IA no seu negócio, está deixando oportunidades de crescimento e até de sobrevivência passarem. É impressionante como a IA pode até redefinir o conceito de fusões e aquisições. Antes, empresas grandes compravam concorrentes por causa da base de clientes ou infraestrutura física. Agora, elas estão de olho em negócios que já adotaram a IA com sucesso. Por quê? Porque essas empresas menores conseguem ser mais ágeis, mais eficientes e têm processos já otimizados com tecnologia de ponta. Se você for um empreendedor que integrou IA na sua operação, seu negócio se torna extremamente atrativo. Grandes corporações podem querer comprar você não só pela base de clientes, mas para absorver sua tecnologia e metodologias. Isso cria uma nova dinâmica no mercado. Empresas que eram consideradas pequenas podem, de repente, se tornar alvos estratégicos de aquisições simplesmente porque souberam aproveitar o poder da IA antes dos outros. Mas vamos falar de um ponto crítico. Por que algumas empresas ainda resistem à IA? Muita gente acha que implementar IA é caro ou complicado. E sim, há um investimento inicial, mas o retorno é tão grande que rapidamente compensa. Outro motivo é o medo do desconhecido. Mudar processos que funcionaram por anos é desafiador, mas pense no que aconteceu com empresas que resistiram à internet ou ao marketing digital. Elas ficaram para trás, enquanto os inovadores prosperaram. Com a IA, é a mesma coisa, só que com um impacto potencialmente ainda maior. Estamos falando de uma tecnologia que pode automatizar tarefas, melhorar a tomada de decisão e criar novas oportunidades de receita. É algo tão revolucionário que não dá para ignorar. Se você está hesitando, é hora de mudar sua mentalidade e pensar no longo prazo. A resistência também vem de uma falta de compreensão sobre o que a IA realmente faz. Não estamos falando de substituir pessoas, mas de potencializá-las. Um funcionário que usa a IA para automatizar tarefas repetitivas tem mais tempo e energia para focar no que realmente importa: criatividade, estratégia e inovação. A IA não é uma ameaça, é uma aliada poderosa. Pense no setor de atendimento ao cliente. Ao invés de sobrecarregar sua equipe com perguntas básicas, você pode automatizar essas interações, deixando os atendentes livres para resolver problemas mais complexos e oferecer um serviço mais personalizado. Isso melhora tanto a eficiência quanto a satisfação do cliente. E quando o cliente está feliz, ele compra mais, recomenda mais e se torna mais fiel à sua marca. A IA tem o potencial de transformar completamente essa dinâmica. Outro exemplo é a automação de marketing. Com a IA, você pode personalizar campanhas em uma escala nunca antes vista. Ela analisa dados sobre o comportamento do cliente e sugere o conteúdo mais relevante no momento certo. Antes, isso exigia uma equipe enorme de analistas. Agora, uma IA faz isso automaticamente e com uma precisão incrível. Campanhas de e-mail, anúncios pagos, marketing de conteúdo, tudo pode ser otimizado com a ajuda da IA. Isso significa que você investe menos e tem um retorno maior. E não se trata apenas de números, é sobre criar experiências melhores para os clientes, fazendo com que se sintam mais conectados à sua marca. No final, a IA não só melhora os resultados, mas também fortalece o relacionamento com o cliente, algo que é fundamental para o sucesso a longo prazo.
E o uso da IA vai muito além do marketing e atendimento ao cliente. Ela também é uma ferramenta poderosa na gestão operacional. Imagine que você precisa prever a demanda por seus produtos. Com a IA, você tem análises preditivas que ajudam a planejar melhor o estoque, evitando desperdício e falta de produtos. A IA cruza dados históricos com tendências de mercado e cria previsões extremamente precisas. Isso reduz custos e aumenta a eficiência, porque você só compra o que realmente vai vender. E essa é apenas uma das possibilidades. A IA pode otimizar a logística, analisar concorrentes e até ajudar na precificação dinâmica. É como ter um consultor estratégico que trabalha 24 horas por dia, fazendo sua empresa ser mais inteligente em cada decisão. E quanto mais rápido você adotar essas tecnologias, maior será sua vantagem competitiva. Outro setor que a IA está revolucionando é o financeiro. Análises manuais que antes demoravam dias podem ser feitas em minutos. Auditorias, projeções de caixa, controle de custos, tudo isso se torna mais ágil e preciso com a IA. E não é só isso. Você pode programar a IA para identificar padrões e detectar possíveis fraudes antes que causem problemas. Ou imagine a otimização de impostos. A IA ajuda a garantir que sua empresa esteja aproveitando todas as vantagens fiscais possíveis, sem erros. Além disso, ela pode automatizar o pagamento de contas e o controle financeiro, liberando a equipe para atividades mais estratégicas. Isso significa que você não só economiza dinheiro, mas também reduz o risco de erros que poderiam custar caro. A IA não é só uma ferramenta, é uma vantagem estratégica. Vamos falar de produtividade. O impacto da IA na produtividade das empresas é imenso. Tarefas repetitivas e manuais são um grande dreno de tempo e energia. Com a IA, você automatiza essas tarefas e libera sua equipe para focar no que realmente importa. E isso não só aumenta a produtividade, mas também melhora o moral da equipe. Funcionários que antes ficavam sobrecarregados com atividades mecânicas agora podem trabalhar em projetos mais criativos e desafiadores. Isso gera um ambiente de trabalho mais satisfatório e inovador. E quando sua equipe está motivada, o desempenho melhora, os resultados aparecem e o negócio cresce. A IA cria um ciclo virtuoso de produtividade e satisfação, algo que toda empresa deveria buscar. Estamos falando de uma ferramenta que não só transforma processos, mas também muda a cultura corporativa para melhor. E para quem acha que a IA é complicada de implementar, a verdade é que existem soluções cada vez mais acessíveis e fáceis de usar. Você não precisa ser uma grande corporação com milhões de reais em orçamento para começar a se beneficiar dessa tecnologia. Existem ferramentas no mercado que são fáceis de integrar, mesmo para pequenos e médios negócios. A chave é começar, mesmo que seja com pequenos passos. Automatize processos simples, veja o impacto e depois expanda. A pior coisa que você pode fazer é esperar que a IA se torne uma necessidade óbvia. Nesse ponto, será tarde demais. Seus concorrentes já terão dominado a tecnologia e conquistado o mercado. Comece agora e garanta que sua empresa tenha um futuro competitivo e promissor. Não espere, porque essa revolução já está acontecendo. O que estamos vendo é só o começo. A IA ainda vai evoluir muito e de forma rápida. E quanto mais cedo você adotar, mais vantagens terá no longo prazo. Pense no marketing digital, que muitos subestimaram no início. Hoje, é impossível imaginar uma empresa sem uma estratégia digital. A IA está trilhando um caminho parecido, mas com um impacto ainda mais profundo. Imagine um futuro em que a maioria das decisões da sua empresa seja feita com o apoio de inteligência artificial, desde operações financeiras até estratégias de vendas. Esse futuro está mais próximo do que parece. A IA vai redefinir como fazemos negócios, e os líderes que entenderem isso agora terão uma vantagem quase imbatível. Não dá para ficar de fora dessa transformação. E se você está pensando, Marcílio, isso é mesmo para mim? Deixe-me ser claro, a IA não é um luxo para grandes empresas, é uma necessidade para todos. Empreendedores e prestadores de serviços com negócios físicos podem se beneficiar enormemente. Pense na escalabilidade que a IA traz. O que antes precisava de uma equipe inteira, agora pode ser feito com precisão por uma única ferramenta automatizada. E isso não significa demitir sua equipe, mas torná-la mais eficiente. Imagine seus funcionários focando em inovação, atendimento ao cliente e expansão de mercado, enquanto a IA cuida das tarefas repetitivas. Essa é a verdadeira transformação, liberar o potencial humano enquanto a IA lida com o operacional. Quem entender isso e aplicar rápido terá uma vantagem que é difícil de bater. Concluindo, a IA é mais do que uma simples tendência. É uma revolução comparável à internet ou à industrialização. Quem não se adaptou à internet ficou para trás. O mesmo está acontecendo com a IA. Não é uma questão de se você quer ou não, mas sim de necessidade. A sobrevivência e o crescimento do seu negócio dependem disso. Se você esperar para ver, a oportunidade pode passar, e seus concorrentes terão uma vantagem quase impossível de alcançar. Mas se você agir agora, pode transformar seu negócio, aumentar suas margens de lucro e se tornar um líder no seu setor. Não é uma escolha fácil, mas é a decisão que pode garantir seu sucesso a longo prazo. Por isso, comece a pensar seriamente em como a IA pode ser integrada ao seu negócio. Se você ficou até aqui, parabéns! Isso mostra que você está comprometido com o futuro do seu negócio.
Minha equipe e eu ajudamos empresas a crescer usando o método Superinteligência, que integra IA e automação em processos comerciais, operacionais e administrativos. Se você quer aumentar a produtividade, o lucro e ter mais tempo livre, veja na descrição como podemos te ajudar. Lembre-se, não é apenas sobre sobreviver a essa revolução, mas sobre prosperar nela. Quanto antes você começar, mais rápido verá os resultados. A escolha é sua: adotar a IA e crescer, ou ignorá-la e correr o risco de ser deixado para trás. Até o próximo vídeo, e não deixe essa oportunidade passar.